aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é onde os consumidores normalmente buscam uma certa proteção, é nos juizados especiais cíveis, né? Alguns casos vão para a justiça comum, para os cartórios cíveis, mas naturalmente o caminho dele é ir para o juizado especial. Isso não é à toa. Tem uma justificativa, tem uma razão de por que essas ações que buscam proteger o direito do consumidor, por que elas acabam desaguando no juizado especial cível, né? E aí eu queria fazer primeiro um breve retrospecto, aqui, um breve histórico, né, de como nasce o juizado especial cível, primeiro o juizado de pequenas causas, né, ou seja, um juizado, um lugar para cuidar de demandas, a princípio, entendidas como menos complexas, mas de que menos complexas nada tem, né? São relações do nosso dia a dia, e o nosso dia a dia não pode ser de maneira nenhuma banalizado, porque são normalmente as dificuldades que a gente enfrenta ali e que atordoam o nosso dia, seja porque tem uma pessoa ligando para a sua casa às 12 da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, querendo te oferecer um produto que você não sabe nem como ela pegou os seus dados, né? Seja porque uma empresa te ofereceu um cartão de crédito quando você estava passando ali num determinado shopping center e você deu o nome até para aquela pessoa parar de falar com você e daqui a pouco vem descontado um valor, ou então vem ali um nome negativado, alguma coisa. Então, são aquelas coisas do nosso dia a dia, né? E aí, por que surge o juizado, né? O que acontece é que, um tempo atrás, e a partir de alguns estudos, começou a se notar que, na verdade, até existia o Poder Judiciário. O Poder Judiciário estava aberto, tinha uma porta, tinha distribuição, onde lá costumamos dar entrada nos nossos processos judiciais. Quem nunca enfrentou? Atualmente as pessoas não enfrentam muito mais aquelas filas da distribuição que tinha que correr para distribuir, né? Os mais jovens talvez não tenham passado por essa coisa, mas da gente correr lá na fila de distribuição, às vezes passar horas na fila de distribuição, porque agora é tudo processo eletrônico. Mas nós tínhamos lá o Poder Judiciário, tínhamos lá a entrada da distribuição, ou seja, em tese, o Poder Judiciário estava lá, aberto para todo mundo. Mas começou a se notar que, em determinados casos, determinadas pessoas, ou muitas pessoas, não iam àquele Poder Judiciário, não entravam na porta daquele judiciário, por diversas razões. E aí começou a se estudar o porquê que essas pessoas, apesar de terem direitos violados, não iam ao Poder Judiciário correr atrás dos seus direitos. E aí a gente encontra, inclusive, uma das razões é o que o próprio doutor Matheus falou. Bom, eu tive violado ali, tive cortado da minha conta corrente R$1. E só de custas eu tenho que pagar 1.000, custas judiciais. Nós sabemos, quem atua já no direito civil sabe que como essas taxas judiciárias crescem a cada dia. Eu tenho que contratar um advogado, ou eu tenho que correr na defensoria pública, talvez perder um dia do meu trabalho, porque eu preciso ficar lá até ser atendido, tudo mais, depois volta. Ou então eu tenho que me deslocar, às vezes a própria comarca do interior, normalmente, não tem ali um tribunal, um próprio cartório ali perto, eu tenho que me deslocar para uma outra cidade, talvez. Então, vamos fazer o seguinte, deixa para lá. É o famoso deixa para lá. E aí essa pessoa, apesar de ter sido aborrecida, de ter tido um constrangimento, ter tido o seu direito violado, ela não ia atrás. E muitas empresas ganhavam dinheiro com isso. Porque imagine-se lá um Banco do Brasil, ou um Bradesco, um Itaú, que tem uma folha lá de clientes gigantesca, aperta um botão ali e tira R$10 da conta de cada cliente seu. R$10, tá, faz falta, mas eu talvez não vou criar não vou mudar de cidade, correr atrás para fazer essas coisas, para correr atrás dessa indenização. Mas para o Itaú da vida, que pegou R$10 de cada cliente seu, é um dinheiro absurdo, né? Então a gente começa a ver um cenário em que danos estão sendo causados e as pessoas não têm o que fazer. E aí que se começa a pensar a ideia do porquê da necessidade de um juizado especial. Porque determinadas causas, se a gente não criar um rito, um procedimento especial, as pessoas não vão acessar o judiciário e vão deixar para lá.
E aí que surge essa ideia do juizado especial cível, através da proteção desses casos, que não podem ser acessados ali na justiça comum, num cartório cível, onde seria ali o ambiente natural de uma demanda cível, né? E a gente enxerga que esse juizado acaba sendo, apesar do juizado especial, que seria ali para tratar umas causas menos complexas, a gente começa a notar que o juizado especial está começando a virar um juizado do consumidor, né? A princípio ele não foi projetado para isso, eram causas realmente menos complexas, mas as outras causas menos complexas que não do consumidor, elas começam a ser afastadas do judiciário. E começam a ser afastadas dos judiciários exatamente por algumas decisões do Poder Judiciário que começam a levar as pessoas a não procurarem um juizado especial em determinados casos, às vezes até, por exemplo, num acidente de carro, que não é uma relação de consumo, mas por diversas especificidades e entendimentos do Tribunal de Justiça, a gente começa a enxergar dificuldades de acessar através do juizado especial nessa determinada causa que não for uma relação de consumo, e digo mais, uma relação de consumo contra uma grande empresa, porque a gente encontra diversas dificuldades no próprio juizado especial numa relação de consumo, às vezes contra uma empresa menor. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui, até para destacar e demonstrar o porquê que eu estou dizendo que existem dificuldades, às vezes, de se militar no próprio juizado especial. Então, estou lembrando aqui, tem um famoso lava-jato aqui no município de São Gonçalo, perto aqui do Fórum Santa Catarina, lava-jato caro, levei meu carro lá para lavar uma vez, deixei de manhã, fui pegar de tarde. Não consegui sair com o carro, queimaram o TBI do carro. Tiveram que levar o carro para a oficina, o carro ficou uma semana na oficina, gastaram, assim, de nem saber o preço, mas por baixo eles gastaram uns 5 mil reais para consertar o carro. Por baixo, por baixo. O famoso lava-jato aqui. Acho que quase todos conhecem aqui, Papalégua. Nesse eles fizeram um conserto, né? Mas vamos imaginar na hipótese que não seria o Papaléguas, que foi alguém com um caráter pior, que não faz o conserto, né? E aí você precisa ali ajuizar uma ação para cobrar esses R$ 1.000 aí que foram danificados e que é seu de direito. E você ajuiza a ação, ganha a sua ação, tem lá a sua sentença de procedência, feliz da vida, e aí você vai executar. E aí você faz o quê? Como a gente sempre faz, primeiro, pedido de penhora online. Vamos na parte mais fácil, que é dinheiro, já está ali, eu faço um pedido de penhora online. E aí não acho o dinheiro. Só que eu conheço esse dono desse lava-jato, né? E eu tenho a rede social dele, eu tenho o Facebook dele. E aí eu entro lá no Facebook dele, apesar de na empresa dele não ter dinheiro nenhum, ele está lá, ó, viajando para Cabo Frio, Angra dos Reis, para a Serra. Onde é que está esse dinheiro? E aí, obviamente, você é um advogado diligente, você vai lá e pede a desconsideração da personalidade jurídica. E o juiz defere, depois que você mostra ali que realmente tem alguma coisa estranha, já que a empresa não tem bens, mas o seu sócio tem, ele defere e você agora precisa citar o sócio para pegar os bens e o dinheiro dele. E aí você tenta lá para o oficial de justiça devolve lá negativo, dizendo que a pessoa não estava em casa, que o sócio não estava em casa, estava em viagem, para Minas Gerais, por exemplo. Pois bem, vou tentar ali de novo, uma vez realmente, as pessoas às vezes viajam e tal, vou pedir de novo aqui, nova tentativa de citação pelo oficial de justiça, e aí o oficial de justiça bate lá na porta de novo, não, agora ele está em viagem para o Mato Grosso. Aí já começa a ficar estranho, né? Toda vez que o oficial de justiça vai lá, esse camarada está viajando e eu estou vendo ele lá no Lava Jato. Ou seja, isso é uma ocultação. E aí, na ocultação, quando você tenta uma citação para o oficial de justiça, o Código de Processo Civil lhe permite, quando uma pessoa está evidentemente se ocultando a não receber aquela citação, fazer a citação por hora certa. O que é a citação por hora certa? Quem está recebendo lá, se é um porteiro, ou quem quer que seja que está recebendo dizendo que ele não está, o oficial de justiça chega e deixa na mão e fala o seguinte, olha, amanhã eu vou voltar aqui às 9 horas da manhã e ele precisa estar aqui. Se ele não estiver, ele vai se dar por citado, ou seja, eu não vou precisar encontrá-lo ali para que essa citação se efetive. Ou seja, é uma busca para que a gente consiga, de alguma forma, evitar fraudes. E a citação por hora certa é essa. E aí, no juizado, você não pode
não consegue essa citação por hora certa. Você vai ter que continuar com o oficial de justiça, e normalmente a gente sabe que nos juizados especiais, se tenta uma vez, o oficial de justiça não consegue, tenta na segunda, na terceira o juiz já indefere e já manda extinguir o processo sem resolução do mérito, e você que perca aquele processo, um processo às vezes que você conseguiu ali batalhar, conseguiu ganhar, venceu, tem uma sentença de mérito, mas você não consegue efetivar e transformar aquilo ali em dinheiro por uma simples nuance ali da possibilidade de citação. Um outro ponto específico e muito complicado também são as custas para o recurso inominado. Por que as custas para o recurso inominado? Nós sabemos que a grande premissa do juizado especial civil é você não precisar pagar para você entrar com o processo no juizado especial civil. E por que isso? Volto a tornar a dizer, se você precisasse pagar para entrar com um processo que aparentemente ou inicialmente ele vale pouco, você não entraria. Não vale a pena você pagar R$1.000 para talvez receber 500. Você teria um prejuízo. Então, por isso que você tem uma gratuidade no juizado. Mas é só na primeira, até a sentença. Após a sentença, você precisa recorrer. E vamos imaginar que você ajuizou uma demanda e teve a sentença de improcedência. Você pensa, pois bem, vou recorrer. Você dá uma olhada lá nas custas do juizado especial do recurso inominado, vai estar aí girando em torno de R$1.000, alguma coisa assim. Só que tem um detalhezinho. Normalmente, o que acontece nos cartórios cíveis, naturais e normais? Você paga ali as custas para recorrer e no final, se você vencer, você recebe as custas de volta, você recebe os honorários de sucumbência e por aí vai. Só que no juizado ele tem um pequeno detalhe. Se você for vencido e recorrer, você não tem direito à restituição do valor dessas custas e nem de honorários de sucumbência. Ou seja, a restituição do recurso ou os honorários de sucumbência em sede de juizado, ele vai se fazer só se a pessoa perde, recorre e perde de novo. Então, vamos dizer que eu protocolei essa ação, tive esse problema no juizado e, porventura, falou mero aborrecimento. Fiquei lá 5 horas para resolver aquilo, 10 horas, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e o juiz entende que não tem um dano moral ali, tem um mero aborrecimento. E aí você começa a pensar, olha, eu vou ter que entrar com recurso nominado, vou ter que pagar R$1.000, ou seja, e não vou ter isso de volta, o advogado também não vai ter nada, ou seja, eu vou precisar ganhar pelo menos aí nesse recurso uns R$5.000 de dano moral para valer a pena isso, né? Porque eu vou ter que me restituir do valor dessas custas, eu vou ter que pagar o advogado, porque o advogado não trabalha de graça, só quem trabalha de graça é relógio, né? Tem uma cliente minha, ela foi inimiga minha. Não fala mais comigo mesmo. Ela é bancária, caixa de banco. Entrei com uma ação para ela, não lembro qual foi o assunto. Deu lá só mero aborrecimento. Vamos recorrer? Não, ela. Não, vamos recorrer. Ó, uma vez recorrer, eu vou pedir a gratuidade de justiça. Não sei se nós vamos conseguir. Não, vamos recorrer. Recorri, pedi a gratuidade, indeferiu a gratuidade. E agora? Ela queria desistir do recurso. Uma vez protocolado o recurso, você não pode desistir mais, tem que pagar para recorrer, tem que pagar o recurso. Ela ficou, e perdemos lá no tribunal, ficou mero aborrecimento na turma recursal. Pode até desistir, mas o dinheiro fica lá com o tribunal, né? Não, você não pode desistir, uma vez que você protocolou o recurso nominado, você não pode desistir dele, do recurso. Você tem que agora pagar as custas. Dá sequência. Exatamente. E aí você, às vezes, você tem esse prejuízo, né, do valor desse recurso, e às vezes você ganha no final, mas o valor que você ganhou é menor do que o valor do recurso. Ou seja, você recorre, paga lá, por exemplo, sei lá, seus R$1.000 no recurso, e vem lá a turma recursal, que é quem se reúne ali, os juízes que se reúnem para proferir ali aquele voto que vai substituir a sentença, né? E ele diz lá, por exemplo, tá bom, você tem até um dano moral aqui, R$500. Só que você pagou 1.000 e você ainda tem que pagar para o seu advogado. Ou seja, você ganhou, você recorreu, você tinha razão, mas você teve prejuízo naquela ação. Então, nós temos aí mais um ponto, e é um ponto que vem da legislação, que deixa ali já quase a entender que realmente é isso, e que foi ratificado também pelo enunciado 12.4 também
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, mais um ponto ali que se destacou, que não pode ali a pessoa ter, não consegue ter uma consequência ali até que se faça jus ao que lhe é direito. E um terceiro ponto aqui, só para a gente também são tantas coisas, né, que a gente vive no dia a dia, a gente tem que destacar algumas só que ficam mais em evidência, né? É o próprio processo de execução do juizado. O que acontece no processo de execução do juizado? Você começa a executar lá, querer correr atrás do dinheiro da empresa, alguma coisa nesse sentido, e você às vezes, por exemplo, é uma franquia, tem uma franquia ou de uma farmácia, ou de alguma coisa nesse sentido, só que aquele cara não é o franqueador, não é o cara que é o dono da marca toda lá daquela farmácia. Ele tem uma franquia só, ele paga para receber os royalties daquela franquia e segue ali usando aquela marca e segue continuando aquele trabalho. Então você pensa, olha, vou ali tentar uma penhora nos royalties daquela franquia, ou seja, o valor que aquele franqueado paga para aquela franquia, e aí o juizado vem, o juizado diz que não, aqui não cabe essa penhora, não cabem certos tipos de penhora no juizado especial civil. E sempre essas negativas, elas vêm no seguinte sentido: você não pode esse tipo de coisa aqui no juizado porque ele tem que ser rápido, né? E aí a gente começa a lembrar, bom, mas por que o juizado foi criado? Ele foi criado para conseguir proteger pessoas que não tinham, pessoas e casos que não poderiam ser protegidos pelo cartório civil normal. Então, essa rapidez, ela é feita para proteger essas pessoas. Não pode ser feita, não pode ser pensada essa rapidez para afastar novamente essas pessoas. Então, toda vez que a gente pensa, o juizado ele precisa ser rápido, mais rápido do que uma justiça comum. Por quê? Porque se ele demorar demais, aquela pessoa que está correndo atrás do R$1, por exemplo, ela não vai querer. Ela não vai querer um aborrecimento que dure durante um longo tempo para receber um valor de um valor que também não é uma coisa tão grande, tão complexa. Então, é mais uma barreira que vai fazer com que ela deixe para lá. Então, ele tem que ser rápido, por quê? Porque senão essa pessoa não vai ir ao judiciário. E esse dano vai continuar sendo um dano efetivo. Então, jamais pode-se utilizar essa tal celeridade do juizado especial, essa rapidez do juizado especial, para afastar o acesso à justiça. Essa celeridade ela é para ajudar o acesso à justiça. Então, se eu conseguir uma demanda, eu venci naquela demanda, eu tenho a sentença de procedência do mérito. Ninguém aqui quer, nenhum advogado quer uma sentença de procedência para pendurar só na parede do seu escritório, né? O advogado e tanto a parte, eles querem uma sentença de procedência para transformar aquilo ali em direito ou transformar em alguma coisa que lhe dê alguma efetividade. Então, se eu já conseguir essa sentença, por que eu não posso, por alguns meios, executar aquela empresa? Por que não usar esses meios violaria a rapidez que esse juizado precisa? Na verdade, você não conseguir utilizar esses meios para executar essa empresa, você está violando o próprio acesso à justiça. Você não está fazendo com que essa celeridade ajude a pessoa a entrar no judiciário, né? E vamos lembrar aqui, nós estamos falando aqui com advogados, talvez estudantes do direito, mas o juizado, pelo menos em tese, ele pode ser acessado sem advogado, até 20 salários mínimos, em tese, né? Porque é loucura alguma pessoa em sã consciência abrir um processo sem um advogado, ainda mais no tribunal que a gente tem, que a gente conhece. Mas em tese ele pode, ou pelo menos ele foi criado para que as pessoas consigam até uma determinada faixa de valor, até 20 salários mínimos, que elas consigam acessar aquele judiciário sem, inclusive, advogado. Então, a gente vai querer que essa pessoa saiba que se ela ganhar aquele processo, se ela tentar citar uma pessoa por hora certa, ou se ela tentar correr atrás de um patrimônio de alguma forma, ela não pode, sem nem ter nenhum aviso, ou seja, ao menos que quando ela fosse dar entrada ali naquela petição inicial, tivesse que assinar um termo ali dizendo, olha, você aqui no juizado, você está tentando dar entrada, mas se você tentar, por exemplo, uma citação por hora certa, você não pode. Se você tentar por isso, você não pode. Pelo menos que tivesse uma informação um pouco mais detalhada e mais robusta, no sentido de que essa pessoa, ao tentar ingressar ali naquele juizado, por diversas vezes, diversas oportunidades, ela não poderia
obter ali o que ela está buscando naquele juizado especial. Mas nem isso ela consegue. Na verdade, ela vai saber disso lá no final do processo. E aí tem mais um detalhezinho, que é a cereja do bolo. Ela consegue ali aquela sentença, ela não consegue executar. E aí o que os juízes pensaram? Bom, você não pode executar aqui, mas você pode executar lá no cartório civil. Então, eu vou te dar aqui uma sentença declarando o seu direito e que você leve para lá. Mas aí, a partir do momento que o juiz do juizado abriu essa porta, o tribunal fechou outra. Fechou outra por quê? Porque ele falou, não. Sentença do juizado especial civil só pode ser executada pelo juizado especial civil. Eu não posso pegar aquela sentença ali, tudo bem, não estou conseguindo aqui para uma citação por hora certa, mas eu vou pegar essa sentença aqui e vou levar lá para o cartório civil para tentar executar lá. Já que eu tenho essa sentença aqui, ela me deu lá o título, transformou em certidão aquilo ali, eu vou tentar como um título executivo lá. Não pode. Agora você fica preso aí nesse labirinto que é o juizado especial civil. Você não pode pegar e levar. Talvez seria digno, tudo bem, tentamos aqui uma celeridade, mas o seu processo agora está um pouco mais complexo. Se está um pouco mais complexo, pega essa sentença, leva para um cartório civil, vai pagar as custas, vai tentar defensoria, vai tentar gratuidade, vai tentar o que quer que seja, mas você tenta continuar por lá. Mas aí não pode, é a cereja do bolo. Você conseguiu a sentença, você tentou executar, não achou, e você fica sem saída. Foi no pago. Difícil. Não dá, porque em tese o civil ele vai dizer que não, porque essa sentença ela precisa ser executada no juizado especial. Esse é o grande problema. O Tribunal de Justiça não está aceitando. Não está aceitando, porque ele diz que essa origem, apesar dele ser uma certidão de crédito, que eles falam que transforma em certidão de crédito, ele é uma sentença. Ele tem a natureza jurídica de uma sentença transitada em julgado, então ele é um título executivo judicial. Ele não é um título executivo extrajudicial. A ideia principal seria essa, transplantar ele ali, apesar de ele ser uma sentença e por isso um título executivo judicial, pegar uma certidão, pego essa certidão, como se fosse um título executivo extrajudicial, como uma letra de crédito, um cheque, o que quer que seja, e eu levo para executar lá no cartório civil normal. Só que o Tribunal de Justiça decretou um entendimento que não é possível isso, que essas sentenças precisam ser executadas pelo juizado especial. Então você fica no famoso mato sem cachorro, né? Só para protesto, mas o cara lá que é devedor, ele tá pouco se lixando para isso aí, né? Ele vai rir. Claro, a gente tenta outros meios, tenta constranger de alguma forma. Agora a gente tem algumas discussões pelo novo Código de Processo Civil, de tentar aprender a carteira de motorista, né? Mas não no juizado. No juizado acaba também falando que nada pode. Aí a gente volta para o problema da execução, que alguns meios de execução não pode. Você tenta. Então você acaba ficando ali no emaranhado de que você entrou achando que ia resolver o seu problema e na verdade você descobre que você criou um problema maior ainda. E é o pior do mundo, é o pior dos cenários, é o que a gente não quer e é por isso que a gente continua aí brigando todo dia, militando, tentando achar alguma solução nesse sentido, né? Então, queria agradecer mais uma vez, acho que é isso, espero ter passado aqui a mensagem que eu gostaria, espero que a gente siga aí nessa luta, todos os advogados, vamos nessa, minha gente.